Boa noite. Boa noite. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, é preso na Operação Lava Jato por ordem do juiz Sérgio Moro. Em outra ação por improbidade, a Justiça Federal do Paraná bloqueia 220 milhões de reais de Eduardo Cunha no Brasil. Justiça da Suíça autoriza envio de 2.000 documentos bancários envolvendo a Odebrecht para a investigação da Lava Jato. O empreiteiro Fernando Cavendish, da Delta, negocia acordo de delação premiada que pode envolver políticos do PMDB e PSDB. Pesquisa mostra que desaprovação ao desempenho pessoal de Temer subiu de 40% para 51%. Banco Central baixa os juros para 14% ao ano. É a primeira redução em 4 anos. Os 2 hospitais veterinários públicos da cidade de São Paulo já sofrem com a superlotação. Quem tem gato ou cachorro e precisa de atendimento enfrenta longas filas. No Tatuapé, por exemplo, são atendidos diariamente cerca de 400 animais e o tempo de espera pode chegar a 7 horas. O dia nem bem começa e o Hospital Veterinário Público no Tucuruvi, na zona norte da capital, já está cheio. É preciso chegar até às 10 da manhã para o animal ser atendido. Mas a espera pode ser longa. Karen trouxe o Thor, que foi atropelado. Acordei umas 4h30, 5 horas, saí, cheguei aqui, estava clareando ainda. Aí fiz a ficha e entrei. Elieu chegou às 6 horas da manhã, com o pitoco no colo. Às 9 horas, ainda não tinha sido atendido. É público, então é assim, é cheio direto. Além da demora no atendimento, as pessoas que dependem do serviço gratuito reclamam da falta de algumas especialidades. Muitos tratamentos são caros. Madelise trouxe a cadela Laila, que tem câncer de mama, e teve que voltar para casa. Que tumor de mama não atendem, que esta é uma rede privada, que presta serviço público e que não atende tumor de mama e que o máximo que podem fazer é um curativo. Curativo eu faço em casa. No Hospital Veterinário aqui da Zona Leste, o movimento é ainda maior. Olha, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da sala de espera. Olha só como ela está lotada. Muitas pessoas chegaram aqui de madrugada. Como não tem espaço lá dentro, a alternativa para muitas pessoas é ficar aqui, olha, na calçada mesmo. Há muita fila aqui do lado de fora. Poderia ter mais consultórios e o atendimento ser mais agilizado, né? Tinha aqui quimioterapia, não tem mais, eu acredito que eu já ouvi falar. Sempre foi importante que muitos cachorros, né, muitos animais com câncer foram tratados aqui. Tiraram ultrassom, não tem ultrassom. O Hospital Veterinário Público fica no Tatuapé e foi o primeiro a ser criado no país. Funciona desde 2012. Segundo a Prefeitura, as 2 unidades atendem, em média, 400 cães e gatos por dia. E mesmo com a grande demanda, todos passam por consulta. Ainda de acordo com a Prefeitura, os casos de maior urgência são encaminhados para internação, conforme a avaliação do veterinário. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que vai melhorar o atendimento nos hospitais veterinários e que pretende levar o serviço para outras regiões da cidade. Primeiro, melhorar a qualidade do atendimento e depois ampliar. Talvez com novas unidades, mais do que ampliar, é você distribuir com novas unidades de hospitais veterinários na cidade de São Paulo. Hoje de madrugada, criminosos explodiram caixas eletrônicos dentro da subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O valor roubado não foi divulgado e até agora ninguém foi preso. Ladrões fortemente armados renderam seguranças e guardas civis que estavam no prédio por volta das 5 da manhã. A perícia recolheu cédulas deixadas no local. A agência ficou totalmente destruída. O portão de acesso foi arrancado pelos explosivos e as janelas ficaram estilhaçadas. Testemunhas foram ouvidas no 14º DP. Para a polícia, eles disseram que foram algemados por criminosos encapuzados durante a ação. Ninguém ficou ferido. Imagens de câmeras de segurança do prédio da subprefeitura, do banco e também as gravações registradas em ruas próximas serão analisadas para que sejam identificadas quantas pessoas participaram do assalto e quantos veículos foram usados na fuga. Nas prisões, muitos detentos são identificados pelas tatuagens. Essas histórias e os registros fazem parte do acervo do Museu Penitenciário Paulista. A
tatuagem no cárcere tem várias vertentes. Uma delas realmente até é um passatempo. A primeira tatuagem que eu fiz eu paguei com droga. E eu lembro que até foi uma quantidade razoável de maconha. Este homem de 62 anos não quer aparecer. Também prefere não mostrar as 3 tatuagens que fez nos anos 70, quando passou 14 anos preso por roubo e tráfico de drogas. As condições bem rudimentares, 3 agulhas para conseguir fazer uma tatuagem de qualidade, dificuldade para conseguir tinta. Hoje eu vejo, estou andando na rua, eu vejo tatuagem, eu vejo isso aí, é esse cadeieiro. Guilherme trabalha no sistema prisional há mais de 40 anos. Os marinheiros de outros países, principalmente da Península Ibérica, italianos, os espanhóis, portugueses e também na Itália, italianos, eles aportavam em Santos e aprontavam suas algazarras, aí iam para as unidades e eles que difundiram as tatuagens a princípio para a cadeia pública de Santos e depois ela foi descentralizada para o estado de São Paulo e para o Brasil todo. Esses eram os aparelhos que os presos usavam para riscar o corpo. Usavam nanquim, mas usava também papel de cor que você espreme, ele sai a tinta, tem papel que sai a tinta e tal. Aqui a gente tem exemplos desses desenhos que eram feitos de maneira precária e improvisada. Ter uma tatuagem naquela época era algo clandestino, quase como viver à sombra da sociedade. E o curioso é que cada pessoa que adentrava no sistema prisional tinha todas as tatuagens catalogadas nesses livros pesados. Era o serviço de biotipologia criminal. No registro de 1901, a ficha de um preso com nada menos que 23 tatuagens. E o significado dos desenhos se perpetua. Tatuar uma caveira, por exemplo, significa que o presidiário é um assassino respeitado. Um palhaço indica envolvimento em roubo e formação de quadrilha. A figura da morte costuma ser associada a grupos de extermínio. Uma índia, por sua vez, demonstra que o preso é um matador de policiais. Já uma figura grande de Nossa Senhora tatuada nas costas pode ser atribuída aos estupradores. Tatuagem não é moda. Tatuagem ela tem a ver com tribos e um jovem que faz tatuagem ele tem que saber que ele vai ficar estigmatizado pro resto da vida dele pelo que ele escolheu. Um policial do Departamento de Investigação sobre Narcóticos de São Paulo, DENARC, foi preso acusado de desviar drogas apreendidas para facções criminosas. A prisão aconteceu na Operação Tormenta, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Campinas. Bruno Luiz Figueiredo também é acusado de alertar traficantes sobre operações da polícia, inclusive na Cracolândia. Ele foi detido no bairro de Campo Belo junto com a mulher, que é acusada de participar do esquema. Policiais acreditam que Figueiredo se preparava para fugir do Brasil. O Ministério Público ainda investiga se ele e a mulher têm ligação com armas e drogas encontradas no Cine Marrocos em agosto. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, preso pela Lava Jato. Eduardo Cunha foi preso em Brasília por determinação do juiz Sérgio Moro. O magistrado acolheu o pedido da Força Tarefa da Lava Jato. Antes, a Polícia Federal tentou prender Cunha no Rio, onde ele mora, mas foi informada de que o ex-deputado estava na capital federal. No momento da prisão, Cunha estava com um advogado e não apresentou resistência. A prisão é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. A ação, que já corria no STF, foi para a Justiça Federal do Paraná após Cunha ser cassado pela Câmara dos Deputados e perder o foro privilegiado. Cunha é acusado de receber propina de contratos de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. A casa do ex-deputado, no Rio de Janeiro, foi alvo de busca e apreensão. Foram apreendidos 8 carros, entre eles 2 Porsches e um Land Rover. A Justiça decretou o bloqueio de 220 milhões de reais de Cunha no Brasil. E segundo a Justiça Federal, o patrimônio do ex-deputado na Suíça é de cerca de 7 milhões e meio de reais.
O montante está congelado e deve retornar ao Brasil no final do processo. Para os procuradores da República, a liberdade de Cunha representava risco à instrução do processo, a ordem pública, como também a possibilidade concreta de fuga, em virtude da disponibilidade de recursos ocultos no exterior. O Ministério Público Federal destacou ainda que Cunha tem dupla nacionalidade. Além de brasileiro, ele tem cidadania italiana. Para embasar o pedido de prisão, a força-tarefa da Operação Lava Jato listou atitudes que foram adotadas por ele para atrapalhar as investigações. Entre elas, a convocação pela CPI da Petrobras da advogada Beatriz Cata Preta, que atuou como defensora do lobista e delator Júlio Camargo, responsável pelo depoimento que acusou Cunha de ter recebido propina da Petrobras. Além de manobras junto a aliados no Conselho de Ética para enterrar o processo que pedia a cassação dele, e ameaças relatadas pelo deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. O deputado foi o primeiro relator do caso Cunha no Conselho. Ao acolher o pedido do Ministério Público Federal, Moro destacou que a cassação de Cunha não suprimiu os riscos que ensejam a prisão, até porque o ex-deputado agiu por intermédio de terceiros, inclusive agentes que não são parlamentares. A mulher de Cunha, Cláudia Cruz, também é ré no Paraná. De acordo com as investigações, ela foi favorecida por meio de contas na Suíça com dinheiro de propina, cerca de US$ 1,5 milhão recebidos pelo marido. Em nota, Eduardo Cunha classificou sua prisão de absurda, sem motivação, e disse que os advogados vão tomar as medidas cabíveis. Além da ação penal em Curitiba, o ex-deputado é alvo também de investigações no Rio de Janeiro e em Brasília. No Rio, Eduardo Cunha é acusado de receber propina de contratos de Furnas, estatal do setor elétrico. Ele foi acusado por Delcídio do Amaral. Também cassado em meio ao escândalo de corrupção da Petrobras, Delcídio disse que Cunha tinha relação com dirigentes de Furnas e que atuava para beneficiar o doleiro Lúcio Funaro, com quem mantinha estreita relação. Já no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, o ex-deputado é investigado por supostamente ter recebido propina pela contratação de navio-sonda pela Petrobras. No Supremo Tribunal Federal, tramitam outras investigações contra Cunha. A principal é a que apura se existiu uma organização criminosa com atuação de políticos, empresários, operadores e dirigentes da Petrobras para fraudar a estatal. Além de Cunha, Lula e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, também são alvo desse inquérito. Ainda no Supremo, Cunha também é alvo de outros 2 inquéritos, um por suspeita de recebimento de propina no contrato das obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e outro envolvendo o Fundo de Investimento do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Já na Justiça Federal do Distrito Federal, Cunha é alvo de uma investigação que apura se ele recebeu dinheiro para mudar o texto de uma medida provisória para favorecer o Banco BTG. Além de Cunha, são investigados, nesse caso, o banqueiro André Esteves e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. A prisão de Eduardo Cunha repercutiu no Congresso Nacional. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL, a prisão demorou até demais. Porque ele representa um símbolo do que é a pior política brasileira, que é o clientelismo, o fisiologismo e a corrupção. O deputado Silvio Costa, do PT do B, outro crítico de Cunha, disse que não estava feliz com a prisão. É evidente que nenhum ser humano fica feliz com a desgraça alheia. Nenhum ser humano. Por outro lado, existe um adágio popular que diz também que a gente colhe aquilo que a gente planta. Ponto. O deputado Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, saiu em defesa de Cunha e falou de uma eventual prisão do ex-presidente Lula, investigado na Lava Jato. Hoje foi o Eduardo Cunha, amanhã pode ser o Lula. Amanhã pode ser o Lula. E eu espero que ninguém utilize a tribuna para ficar fazendo esse show de pirotecnia, que para alguns parece que não tem brilho na estrela, gosta de apagar o brilho das outras. Portanto, a prisão, ela era uma questão de tempo, sabíamos que ia acontecer, agora não é motivo para a gente ficar aqui comemorando, até mesmo porque vai ter muito mais prisão do lado de lá do que do lado de cá.
A prisão também repercutiu no Senado. O senador petista Lindbergh Farias disse que uma possível delação de Cunha pode derrubar o governo Temer. Porque se ele fizer uma delação, esse governo do Temer não se sustenta por um dia. A gente sabe da ligação de Eduardo Cunha com Michel Temer, inclusive. A prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, repercutiu imediatamente na imprensa internacional. Alguns dos principais jornais do mundo definiram Cunha como o líder do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O The New York Times trouxe em sua edição online que o homem que liderou a derrubada da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi preso como parte de uma investigação extensa sobre corrupção da gigante petrolífera estatal Petrobras. O francês Le Monde seguiu a mesma linha e deu a seguinte manchete: Eduardo Cunha, o arquiteto do impeachment de Dilma Rousseff, foi preso. O Daily Mail da Inglaterra escreveu: líder do impeachment no Brasil é preso em investigação sobre corrupção. O espanhol El País afirmou que muitos analistas viam a prisão de Cunha como algo inevitável, desde que ele perdeu o posto de presidente da Câmara dos Deputados. Já a manchete do Clarim da Argentina foi: prendem Eduardo Cunha, o principal promotor do juízo político de Dilma. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o impacto da prisão de Eduardo Cunha. Escondido atrás do mandato parlamentar, Eduardo Cunha retardou por mais de 9 meses o seu processo de cassação. 38 dias depois de perder o mandato, o ex-todo-poderoso presidente da Câmara está preso. A Força Tarefa de Curitiba e o juiz Sérgio Moro, que receberam o processo enviado pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, se apressaram em submeter Eduardo Cunha a um novo ritmo, o ritmo da Lava Jato. Eduardo Cunha já esperava por esse desfecho. Em conversa com um correligionário do PMDB na noite da véspera, ele disse que o juiz Sérgio Moro não perderia a oportunidade de colocá-lo atrás das grades. Na sessão em que seu mandato foi passado na lâmina, há 1 mês e 1 semana, Eduardo Cunha discursou para os colegas: hoje sou eu, Eduardo Cunha. Amanhã pode ser qualquer um de vocês, disse ele em timbre de ameaça. Eduardo Cunha, até bem pouco a terceira autoridade na linha de sucessão da República, perdeu o poder, mas é temido por deputados que tiveram suas campanhas financiadas com dinheiro sujo provido por ele. Eduardo Cunha é temido também pelo governo de Michel Temer, cujos segredos ele conhece em profundidade. A prisão de Eduardo Cunha deixa o PT sem discurso e o PMDB sem fôlego. O PT perdeu o discurso porque já não pode espalhar o veneno segundo o qual a Lava Jato persegue apenas Lula e os petistas. O PMDB perdeu o fôlego porque tem pavor de que Eduardo Cunha se torne um delator a serviço da Lava Jato. Sobretudo agora que o personagem já não pode agir como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. A Força Tarefa de Curitiba resiste à ideia de fazer um acordo com Eduardo Cunha. Ainda que ele queira colaborar, terá de contar algo muito valioso para justificar o risco de desmoralização que a Lava Jato correria ao firmar um pacto com aquele que é visto pela sociedade como uma espécie de tinhoso da política. Boa noite. Em viagem oficial ao Japão, o presidente Michel Temer antecipa a volta ao Brasil. O retorno estava marcado para amanhã. A assessoria do Planalto não informou o motivo da mudança. Hoje de manhã, em Tóquio, Temer foi recepcionado no Palácio Imperial pelo imperador Akihito. Depois, participou de um encontro com empresários e investidores japoneses. À tarde, Temer se reuniu com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. O premier disse que apoia a política econômica promovida pelo governo Temer e elogiou o programa de reformas e privatizações apresentado pelo Brasil para atrair investimentos japoneses. Foi assinado um memorando para a promoção de investimentos e cooperação em infraestrutura. Essa foi a primeira visita de um presidente brasileiro ao Japão em 11 anos. Justiça da Suíça autoriza o envio ao Brasil de 2.000 páginas de extratos bancários, ordens de pagamentos e dados de contas envolvendo a Odebrecht, para que possam ser usadas nas investigações da Operação Lava Jato. Esses dados são considerados fundamentais para que se conheçam os beneficiários das propinas pagas pela construtora.
Muitos dos documentos já tinham sido enviados ao Brasil pelo Ministério Público suíço. A empresa não pode mais recorrer dessa decisão. O caso se arrastava desde o começo do ano. Por 2 vezes, os advogados da Odebrecht tentaram barrar o processo, alegando que o envio de informações era ilegal e abusivo. O empresário Fernando Cavendish, dono da construtora Delta Engenharia, negocia acordo de delação premiada no âmbito da Operação Saqueador, que apura desvio de ao menos 370 milhões de reais de contratos de obras públicas realizadas pela Delta. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, Cavendish pretende detalhar supostos pagamentos de propina a políticos do PMDB e do PSDB, que teriam relação com obras nos governos de São Paulo, Rio e Goiás. Cavendish teria citado o nome do senador Aloysio Nunes, do PSDB, por ter recebido propina pela ampliação da Marginal Tietê. Realizada entre 2009 e 2011, a obra foi feita por meio de um convênio firmado entre o governo do estado, então na gestão de José Serra, do PSDB, e a prefeitura, comandada por Gilberto Kassab, do PSD. O elo entre Cavendish e Nunes seria o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira Souza, um dos responsáveis pela obra e afilhado político do senador. Cavendish também teria mencionado irregularidades no Rio de Janeiro, ao citar a relação dele com o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, e desvios praticados para conseguir contratos de obras como a reforma do estádio do Maracanã. Segundo o jornal, Cavendish também detalhou uma série de pagamentos para parlamentares federais e estaduais do PMDB. O empresário ainda teria falado sobre supostos desvios praticados em Goiás, onde firmou contratos com o governo do tucano Marconi Perillo e municípios do estado. Desde agosto, Cavendish está em prisão domiciliar. Em nota, Aloysio Nunes afirmou que não tem contato com Cavendish e que qualquer menção a pagamentos indevidos relacionados ao seu nome é mentirosa. Segundo ele, o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira Souza, é um técnico e profissional altamente qualificado. A produção do Jornal da Gazeta não conseguiu entrar em contato com Paulo Vieira de Souza. Sérgio Cabral disse que não há o que comentar sobre o assunto. Também numa nota, Perillo afirmou que as informações apresentadas não têm procedência. Documentos apreendidos em 2 operações da Polícia Federal apontam suposto pagamento de propina a promotor de Justiça de São Paulo para favorecer empreiteiras nas apurações sobre a cratera na linha 4 amarela do metrô. A informação é do jornal Folha de São Paulo. O caso é alvo de investigação da Polícia Federal nas recentes fases da Lava Jato, que apuram uma estrutura de corrupção em contratos da Odebrecht, que no caso da linha 4 amarela era líder do consórcio responsável pela construção. As primeiras suspeitas de pagamento de propina a algum integrante da promotoria envolvido na apuração do acidente foram levantadas por documentos apreendidos na Operação Castelo de Areia, em 2009. Os papéis apreendidos sugerem um pagamento de mais de 3 milhões de reais a um membro do Ministério Público Paulista. Ainda segundo a Folha, suspeitas foram reforçadas por papéis divulgados pela Polícia Federal no final de setembro na Operação Lava Jato. A Justiça de São Paulo inocentou 14 réus no caso da cratera. De acordo com a decisão, os réus não tinham como evitar o acidente ou construir estruturas de reforço para evitar o desastre. O acidente aconteceu em janeiro de 2007 e matou 7 pessoas. Segundo a reportagem, o Ministério Público Estadual informou que pode abrir investigação sobre promotores depois de tomar conhecimento do material apreendido pela Polícia Federal. A Odebrecht não se manifestou sobre o assunto. São Paulo teve hoje mais um recorde de calor. Tivemos aqui na capital o dia mais quente do ano. Muito quente, né, Gamberinha? Muito. Com 35,9 graus. O interessante é que no sul do Brasil, a chuva é que tem causado transtornos. Pelo menos 50 cidades foram atingidas por fortes temporais e 2 delas estão em estado de emergência. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O calorão não dá trégua aqui no Sudeste, nem a chuva no sul do país. O único estado que vai ter uma melhora em relação às chuvas fortes é o Rio Grande do Sul, por causa do avanço de uma massa relativamente mais seca e fria. Já Santa Catarina e o Paraná continuam sob o alerta de temporais nessa quinta-feira. Nas outras áreas do país, o predomínio é de sol com pancadas isoladas de chuva em toda essa área em verde mais claro. Vamos ver como fica o tempo em algumas cidades amanhã?
Olha, na capital catarinense o dia será de temporais, com mínima de 21 e máxima de 28 graus. Já Campo Grande vai ferver, a máxima prevista é de 38. Outra cidade também muito quente é o Rio de Janeiro, que vai ter máxima amanhã em torno dos 40 graus, sem chuvas para refrescar. E em São Luís do Maranhão, os termômetros vão ficar em torno dos 34 graus, com chuvas principalmente à tarde. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. A quinta-feira ainda vai ser de muito sol e calor, mas as pancadas de chuva voltam a acontecer de forma mais generalizada, por causa do avanço de uma frente fria e do ar mais abafado. Antes da chuva, a máxima chega a bater na casa dos 37 graus em Presidente Prudente, em Araçatuba, e dos 38 em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto, o calor também vai ser intenso, em torno dos 37 graus amanhã. E para o litoral, a máxima prevista é de 35 graus em Santos e de 36 em Caraguá. Para a Grande São Paulo, calorão e chuvas mais significativas. Olha só, essa madrugada ainda vai ser bem quente, com mínima de 23 e máxima amanhã à tarde de 33 graus. Aí na sexta-feira, com as chuvas, a temperatura cai um pouco e fica em torno dos 28 graus durante a tarde. E no sábado, a previsão é de um dia mais fechado, com mínima de 18 e máxima prevista de 24 graus. Europeus e russos conseguem entrar na atmosfera de Marte e esperam a confirmação do pouso da sonda que deve procurar vida no planeta vermelho. Depois de uma viagem de 500 milhões de quilômetros, ainda não chegou à Terra o sinal de que o robô italiano Schiaparelli pousou em solo marciano. Um radiotelescópio instalado na Índia detectou os sinais do módulo espacial até a entrada na atmosfera de Marte. Até hoje, só a NASA conseguiu que seus robôs e sondas chegassem inteiros ao solo marciano. O Schiaparelli faz parte da primeira etapa da missão ExoMars, uma colaboração entre a Agência Espacial Europeia e a Rússia. O projeto pretende mandar um robô para Marte em 2020 para fazer buscas por sinais de vida. No terceiro dia da ofensiva para a retomada de Mossul, o exército do Iraque avança para tentar reconquistar a maior cidade cristã do país. As tropas iraquianas e os combatentes curdos entraram em vários bairros da cidade cristã de Karakosh, que fica a 15 quilômetros de Mossul, o último grande reduto do Estado Islâmico no Iraque. Em Erbil, a capital do Kurdistão, os cristãos comemoram a ofensiva nas ruas. Depois da chegada do Estado Islâmico há 2 anos, 120 mil cristãos foram obrigados a fugir de Karakosh e de outras cidades do norte do Iraque. A operação para a retomada de Mossul envolve 94 mil militares das forças de segurança iraquianas e seus aliados curdos, com o apoio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Cerca de 5 mil combatentes do Estado Islâmico estariam em Mossul. Aumenta a tensão política na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral adiou para 2017 a eleição de governadores, que estava programada para o fim deste ano. A presidente do Conselho Nacional Eleitoral anunciou o adiamento sem explicar os motivos. As eleições de governadores deveriam acontecer no final do ano, quando termina o atual mandato de 4 anos. Há 2 semanas, o presidente Nicolás Maduro disse que a prioridade era recuperar a economia e não organizar eleições. Outros líderes governistas disseram que, enquanto não terminar o processo de referendo revogatório, não é possível fazer eleições. A oposição exige que o referendo aconteça ainda este ano, porque se Maduro for derrotado, o país vai ter eleições antecipadas. Donald Trump e Hillary Clinton fazem o terceiro e último debate antes da eleição presidencial americana. A democrata Hillary Clinton reduziu a agenda pública e passou vários dias se preparando. A campanha vem sendo afetada principalmente pelo escândalo sobre e-mails sigilosos, quando ela era secretária de Estado. O republicano Donald Trump manteve a agenda cheia de comícios e discursos. Ele está sendo bombardeado com acusações de abuso sexual que ele nega. Trump afirma que a eleição vai ser manipulada para garantir a vitória de Hillary. Os 2 candidatos têm índices de rejeição acima de 55%. O debate acontece na Universidade de Nevada, em Las Vegas, e as eleições acontecerão em 3 semanas, no dia 8 de novembro. Empresas investem em serviços feitos e voltados exclusivamente para mulheres. O medo do assédio, em muitos casos, é o que vem motivando a criação dessas empresas.
Para instalar o lustre do banheiro e outros consertos em casa, Gabriela resolveu chamar o serviço de uma pequena empresa 100% feminina. Eu acho que a segurança para quem contrata elas, a questão do conforto, que você sente bem estar recebendo uma menina em casa, muito mais do que um homem, né? E a mão de obra das meninas é super qualificada. Sempre que a gente tem um problema em casa, a gente chama elas já fizeram inúmeras coisas e a gente nunca teve problema. A ideia da empresa foi da Ana Luísa. Ela sempre gostou desse tipo de trabalho que aprendeu com o avô, mas descobriu que atender mulheres poderia ser um bom negócio depois que ela mesma enfrentou uma situação ruim. Eu criei a empresa em agosto do ano passado, porque eu sofri um caso de assédio em casa. O entregador de gás entrou e começou a fazer várias perguntas sobre a minha vida e eu fiquei me sentindo muito mal. A empresa cresceu com o boca a boca nas redes sociais. Ana e a sócia estão com a agenda lotada e ainda se espantam com o número de clientes que relatam ter sofrido assédio sexual de prestadores de serviço. A gente já atendeu uma mulher que foi estuprada, então foi um dos atendimentos mais difíceis que a minha sócia até que fez. Foi bastante emocionante. E a gente já recebeu também de uma moça que estava pedindo para montar um móvel e ele montou. E ela falou assim, pode ter desconto? Daí ele passou a mão na bunda dela e falou, agora pode ter. A partir desta semana, mulheres que usam o aplicativo de chamada de táxi pelo celular aqui em São Paulo já têm a opção de solicitar um carro dirigido por uma mulher, como a Edna. A iniciativa partiu do desejo das próprias passageiras. A pesquisa foi feita com 36 mil clientes da 99 Táxi. 60% dos entrevistados afirmaram que gostariam do serviço. O aplicativo agora tem o botão Motorista Mulher, que pode ser acionado pelo público feminino ou para transporte de crianças. A mãe da Maria Clara, que sempre volta da escola de táxi, aprovou o serviço. Eu fico muito mais tranquila para levá-la para casa, porque uma mulher tem toda a situação da maternidade, então eu fico bem mais tranquila com isso. E as motoristas que nós pegamos até agora são extremamente cuidadosas. Eu achei bem legal, achei diferente, achei autêntico, eu gostei bastante. Hoje o aplicativo tem 500 motoristas cadastradas. Em toda a cidade são 8.100 mulheres aptas a dirigir um táxi. Eu gosto de transportar a mulher, eu me sinto mais à vontade com mulher. O setor de serviços continua sofrendo o impacto da crise econômica. Em agosto, o setor teve queda de 3,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o maior recuo para o mês desde o começo da pesquisa, em 2012. Na comparação com julho, a queda foi um pouco menor, 1,6%. Na semana passada, a Petrobras anunciou um corte de 3,2% no preço da gasolina nas refinarias. A expectativa é que o desconto começasse a chegar nas bombas para o consumidor no começo da semana. Mas até agora o preço não caiu nem um centavo. Em alguns postos, ao contrário, o preço subiu. Na bomba, nem sinal do preço menor. Sempre abasteço no mesmo posto. E o preço continua o mesmo. O combustível está cada vez mais caro, não está dando nem para trabalhar mais. Mas a gasolina, o senhor notou que baixou em algum posto? Baixou em lugar nenhum. Um levantamento do sindicato do setor confirma. Em São Paulo, nenhum posto baixou o preço. O consumidor continua esperançoso. O país que é autossuficiente em petróleo, a gente espera sempre, né? Mas o preço baixo. O preço baixo, com certeza, né? Na semana passada, o governo anunciou que com a redução do preço na refinaria, o litro da gasolina chegaria ao consumidor 5 centavos mais barato. Para os postos, a conta estava errada. Seriam 3 centavos a menos. E só quando acabassem os estoques e fosse preciso comprar uma nova remessa no início desta semana. Agora, nem isso. Segundo o Sindicato dos Postos de São Paulo, aconteceu o contrário. Quem comprou hoje na distribuidora pagou mais caro que na semana passada. E a culpa seria do etanol, que é misturado à gasolina. Em cada litro, 27% são de álcool, que está caro por causa da entre-safra. A alta do etanol acabou anulando o desconto da gasolina na refinaria. Para os postos, além da redução cancelada, o preço da gasolina na bomba pode subir, já que a safra de cana só recomeça em abril. O sindicato acusa o governo de jogar o consumidor contra os postos. Agora, ele não pode deixar o dono do posto na fria que ele deixou, porque o consumidor só vê o dono do posto. Então, nós estamos sofrendo uma pressão danada do consumidor, difícil de explicar para o consumidor o porquê que nós não abaixamos 5 centavos. É porque nós não recebemos essa baixa de 5 centavos. O
presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, afirmou que o projeto que altera regras para repatriação de recursos no exterior ainda não voltou à pauta da casa e que, por enquanto, a lei fica como está. O governo demonstrou preocupação sobre uma eventual alteração na data para quem quiser aderir à repatriação. Já há uma lei em vigor permitindo a regularização de recursos de origem lícita no exterior que não tenham sido declarados à Receita Federal. O prazo estipulado pela lei para aderir à repatriação vai até o dia 31 deste mês. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu baixar os juros básicos da economia de 14,25% ao ano para 14% ao ano. É a primeira redução da taxa Selic em 4 anos. A decisão unânime foi anunciada pelo Banco Central agora há pouco. Numa nota divulgada logo depois da reunião, o Banco Central afirmou que vai avaliar o ritmo de aprovação e implementação dos ajustes necessários na economia e se a inflação vai entrar em trajetória de queda em velocidade adequada. Nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, fala sobre a queda da Selic. O Banco Central baixou a taxa de juros em 0,25%. Parece um nadica de nada para quem não vive no mundo das discussões econômicas e paga juros de 20%, 50% ou 100% ao ano. Mas foi pouco mesmo. Antes de mais nada, explique-se que essa taxa de juros regula mais ou menos o piso do custo dos empréstimos no mercado financeiro. Por meio dela, o Banco Central influencia o custo de empréstimo entre bancos, grosso modo. É o custo dos empréstimos no atacadão do mercado de dinheiro. A partir daí, as outras taxas de juros aumentam em escadinha ou escadona. No varejo, os empréstimos são muito mais caros. Mas essa taxa acaba tendo impacto no custo do financiamento da casa própria e acaba influenciando até o crédito da TV ou da geladeira. Mas demora a fazer efeito. Uns 6 meses, pelo menos, para começar. E os juros vão cair devagar. Por quê? Porque é por meio das taxas de juros que o Banco Central procura conter a inflação. Juros mais altos, em tese, inflação mais baixa. No entanto, a inflação está caindo muito devagar. Por quê? Um dos motivos é porque a inflação ficou alta há muito tempo, que estimula novas rodadas de reajustes de preços. Se os preços estão subindo, reajusto por conta para não ficar para trás. Outro motivo é porque as contas do governo viraram uma baderna com gastos grandes e dívida crescente. Outro motivo ainda, mais pontual, foi a alta enorme do preço dos alimentos neste ano, devido a problemas climáticos. Enfim, e daí? O que acontece com a economia? Com essa redução mínima da taxa de juros de hoje, quase para inglês ver, o Banco Central está reafirmando que só vai acelerar o ritmo quando notar mais queda na inflação e mais sinais de que o governo e o Congresso vão arrumar as contas públicas. A redução dos juros é um dos poucos estímulos restantes para fazer com que a economia volte a rodar. A economia vai voltar a rodar, mas a melhoria vai vir, pelo jeito, muito devagar. Boa noite. Há um ano, um órgão da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal flagrou indícios de tortura e tratamento desumano no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, o antigo manicômio judiciário que fica na Grande São Paulo. Há 2 dias, 55 detentos fugiram da unidade depois de botar fogo no prédio. O relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi entregue há um ano para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Segundo o órgão, o tratamento dispensado aos detentos que têm problemas mentais se envolveram em crimes viola os direitos humanos. De acordo com o documento, Franco da Rocha é palco de frequentes cenas de tortura, tratamentos cruéis e desumanos. A entidade afirma ainda que recebeu inúmeros relatos de agressões cometidas por funcionários da instituição e pelos agentes de segurança que atuam na unidade. Os presos também sofreriam agressões verbais, humilhações e espancamentos, segundo o documento. Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o assunto. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação em 6 estados e também no Distrito Federal para apurar fraudes fiscais junto à Receita Federal. As investigações mostram que os desvios podem ter superado os 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 20 empresas estariam envolvidas na fraude, que usava créditos fantasma para quitar dívidas de empresas com fisco recorrendo a um software. A resposta dos sindicatos à ideia de reforma trabalhista na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista Arnaldo Mazei Nogueira.
professor da PUC de São Paulo e pesquisador de relações do trabalho. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, o presidente Michel Temer tem expressado o empenho em promover as reformas, tanto trabalhista como da Previdência. A reação de muitos dos sindicatos foi imediata. Essa é uma reação por temor de perda de direitos conquistados a duras penas. Eu começo perguntando para o senhor se esse temor faz sentido, se tem base na realidade. Veja, na verdade houve uma precipitação no anúncio da reforma trabalhista por fragmentos e não a ideia de a construção de um projeto conjunto, articulado entre os vários interessados. O próprio ministro falou demais, né? Exatamente. Então ele tomou uma bronca do presidente dizendo, olha, tira de pauta, e na verdade isso foi contra a corrente que, pelo menos, o movimento sindical trazia como agenda e pauta para o mundo do trabalho. Né? Uma das questões mais controversas é o que diz respeito à jornada de trabalho. Aí essa questão, mas antes da gente falar pontualmente sobre essa questão da jornada de trabalho, a necessidade de uma reforma. 75 anos depois da criação, da consolidação das leis do trabalho. Isso é uma necessidade imperiosa. Para responder isso, né, até minha tarefa como pesquisador, a gente tem que responder com muito cuidado, porque há controvérsias a respeito da urgência e da necessidade das reformas. Se você olha para determinados segmentos, determinados setores mais tradicionais da economia, que não têm poder de negociação, poder de estabelecer os valores na relação de trabalho, para esses segmentos, evidentemente, a reforma não é tão bem-vinda. Os setores mais dinâmicos, aqueles que conseguem ter uma boa representatividade, uma boa organização, poderiam, vamos dizer assim, estabelecer através do contrato, da negociação, patamares mais interessantes no que diz respeito à CLT, à legislação trabalhista. O que é importante, muitas vezes, que a gente esquece nesse debate, a legislação trabalhista ela não estabelece o máximo, ela estabelece o mínimo. Então, muitas vezes, se você quer ir além, você tem poder de negociação, você pode estabelecer novos valores. Não é perda de direito. Exatamente. Então, muitas vezes, eu acho que falta um pouco do debate o que seria o Código de Trabalho, né? E o que ele deveria garantir para se proteger o emprego e o trabalho das pessoas. E, nesse momento, isso é crucial, né, Maria Lídia? Não é verdade? Certo. Agora, professor, o senhor tocou na questão do aumento da jornada de trabalho. E esse aumento seria, já foi negado pelo Temer, mas para 12 horas. Aí eu pergunto, essa é uma proposta inaceitável? É como eu disse, na verdade, vem contra a corrente do que as entidades sindicais em comum acordo demandavam em termos de mudanças urgentes e que teriam um impacto favorável, segundo o nosso entendimento, a respeito do emprego, que seria a redução da jornada de trabalho. Então, a reivindicação principal era passar de 44 horas para 40 horas. Quer dizer, trabalha menos horas e emprega mais gente, seria isso? Este não é um cálculo exato, nós estamos falando de uma ciência social e econômica e política, então não é um cálculo exato, mas evidentemente se você regulamenta, reduz a jornada, a tendência é que para garantir a produtividade, o aumento de valor, você precisa de mais trabalhadores e funcionários. E o que nós estamos vendo exatamente é que diante da tragédia do emprego, da tragédia do mercado de trabalho que nós estamos vivendo agora, não só com o número elevado de desempregados, mas subempregados, desistentes já da procura de vaga, nós precisamos ver medidas concretas que reativem o emprego, porque muitas vezes, mesmo com alguma recuperação econômica, o emprego talvez seja o último a se manifestar. Então, evidentemente que nós temos que trabalhar um pouco mais nos diversos agentes e diversos setores. Que medidas poderíamos tomar para aliviar, pelo menos para esse final de ano, uma certa recuperação do trabalho?
O ministro Henrique Meirelles falou que a terceirização pode ajudar a melhorar o ambiente dos negócios. E que pode ser, eu quero ouvir do senhor, se de fato a terceirização pode ser uma saída para melhorar o ambiente de negócios e, consequentemente, reverter o desemprego. Todas as pesquisas que nós fazemos, há várias formas de terceirização, mas a terceirização, sem dúvida, alivia o ambiente de negócios, mas prejudica o ambiente de trabalho. No sentido de que, em todos os segmentos, quando você compara o terceirizado com o regular, quando você compara o que está por trás das formas de terceirização, não é a busca de mais qualificação, de mais qualidade na prestação dos serviços ou no trabalho. É realmente o fator redução de custos. E por este motivo, a terceirização é muito controversa e polêmica porque ela acaba precarizando o trabalho, reduzindo direitos, reduzindo salários. Então, é óbvio que para o ente empresa... Mas parece uma tendência. Bom. De alguma forma, ela já vem acontecendo e ampliando. Muito bem colocado. Isso pode ser irreversível? Pode ser... se é uma tendência... Parece, não sei se é. Se é uma tendência e você tem comprometimento com o bem-estar, com a redução da desigualdade, com a proteção ao emprego, você pode fazer contratendências. No sentido, o que eu diria, não é evitar a terceirização e proibir a terceirização, não se trata disso. Quer dizer, o problema não é a terceirização, é através da terceirização, direitos não serem contemplados, respeitados. Exatamente. Há categorias que, se a gente conhece, que procuram trazer os trabalhadores terceirizados para o mesmo patamar dos trabalhadores regulares. Então, eu acho que essa até é um trabalho forte para os sindicatos de representarem também, de alguma maneira, ou colocar nas pautas de negociação a melhoria das condições de trabalho para aqueles que são terceirizados. Porque muitas vezes os sindicatos também lavam as mãos. Não é da minha categoria, não é da minha categoria, deixa para lá. O mesmo pode acontecer com o desempregado. Porque a terceirização também pode esvaziar e fragilizar sindicatos. Aí é um mecanismo de defesa deles? Exatamente. Então, quer dizer, nós temos que tomar cuidado, porque hoje já chegou a quase 25 milhões do mercado de trabalho que são deserdados e não representados por ninguém. Então, eu tenho a impressão que é preciso se preocupar com isso, com uma reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista teria que ter um comprometimento com a recuperação do emprego no mesmo patamar da recuperação econômica. Eu acho que esse seria um caminho mais saudável para pensar a questão e não se precipitar com ideias fragmentadas que vão armar os adversários, evidentemente. Professor, o debate nem começou. Nós iniciamos a conversa, eu espero que possamos retomá-la no decorrer, na evolução dos fatos, lógico, quando o projeto de reforma trabalhista for apresentado. Perfeito. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, TV Gazeta. Boa noite aos telespectadores. Subiu a desaprovação ao desempenho pessoal do presidente Michel Temer na pesquisa do Instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte. A desaprovação ao desempenho pessoal de Temer subiu de 40,4% para 51,4% dos entrevistados. Para 14,6% dos entrevistados, a avaliação do governo Temer é positiva. 36,7% fazem a avaliação negativa e para 36,1% a avaliação é regular. 12,6% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada entre 13 e 16 de outubro, com 2.002 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos. A pesquisa CNT-MDA mostra ainda que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como o primeiro colocado em todos os cenários do primeiro turno, caso a eleição para a presidência da República fosse hoje. O petista, porém, só venceria no segundo turno se o adversário fosse o presidente Michel Temer. Lula perderia para Aécio Neves e ficaria no empate técnico com Marina Silva, com ela à frente numericamente. Morreu em São Paulo Cláudio Pastro, que era considerado o artista sacro mais importante do Brasil na atualidade. Ele foi o responsável pela revitalização da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba.
Cláudio Pastro tinha 68 anos. Ele estava internado havia 12 dias no Hospital Oswaldo Cruz após ter um derrame. Ele foi responsável pela concepção artística de mais de 350 obras em igrejas e capelas no Brasil e no mundo. Cláudio Pastro ficou conhecido como Michelangelo brasileiro por ter atuado na confecção de peças durante as visitas dos papas Bento XVI e Francisco ao país nos anos de 2008 e 2013. Você vai ver a seguir as notícias do esporte. Decisão na Copa do Brasil. Corinthians e Palmeiras decidem logo mais a classificação para as semifinais. Receitas Digitais Bradesco com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Loucura! Gerentes e vendedores estão autorizados. Não é 39, não é 29, é 9,99 cada. Manta estampada por apenas 9,99, tá muito barato. Manta estampada 9,99 cada. Lençol casal por apenas 9,99, tá muito barato. Lençol casal 9,99 cada. Travesseiro 170 fios por apenas 9,99 cada. Tá barato demais. Enquanto durar o estoque, é amanhã na Veste Casa. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Gols, transferências, treinos, lesões, lances polêmicos. O mundo da bola é agitado. A cobertura completa você confere no Mesa Redonda. Todo domingo, 9 da noite. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Vão ser definidos hoje os semifinalistas da Copa do Brasil e tem jogo rolando, né, Celso? Mas não precisa falar do resultado do Santos. Não, eu vou falar assim, mas você faz o seguinte. Eu tapo o ouvido. Tapo o ouvido e tal. 2 jogos já estão em andamento, como bem lembrou o Gamberini. O Juventude recebe o Atlético Mineiro em Caxias do Sul. No jogo de ida deu vitória do Atlético por 1-0. Esse jogo, por enquanto, 0-0. E o Internacional joga com o Santos no estádio do Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Precisa de uma vitória simples para avançar. E está conseguindo. Está vencendo por 1-0 o time do Internacional. Um pouco mais tarde, 9h45 da noite, o Cruzeiro recebe o Corinthians, que venceu a primeira em São Paulo por 2-1 e se classifica com um simples empate no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O auxiliar Fábio Carrilli conversa com os 11 titulares, mas quem escala é o técnico Oswaldo de Oliveira. E na conversa em particular com Marquinhos, Gabriel e Marlone, ele deixa pistas sobre os prováveis titulares para o duelo com o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Olha, nós temos vários jogadores com características parecidas e que podem ser utilizados indistintamente em várias posições. E ele é um dos jogadores que vem atuando mais, né? Em sequência. Então, ele vai ser resguardado, foi resguardado desse treinamento, mas ele viaja com a gente, sim. Já no gol, o escolhido será Walter. Cássio, por enquanto, fica no banco de reservas. A gente tem que fazer a opção por aquilo que a gente acha que vai ser mais útil para a equipe. E nesse momento, eu acho que o mais útil para a equipe é a permanência do Walter. O restante da equipe terá Fagner na lateral direita, Balbuena, Pedro Henrique e Wendel, Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, e Romero e Guilherme no comando do ataque. No jogo de ida, 2-1 para o Corinthians. Um resultado que deve fazer o time mineiro ir em busca do resultado. Exatamente por isso, o técnico Oswaldo de Oliveira está bastante atento para as virtudes do Cruzeiro. Eles precisam fazer pelo menos um gol, né? Então, eles vão procurar o ataque. E nós também, nós vamos jogar normalmente, porque
A questão da vantagem, ela é muito efetiva após os 90 minutos. O outro jogo da noite vai ser aqui em São Paulo. O Palmeiras precisa vencer o Grêmio para avançar no torneio. Mas mesmo precisando da vitória, o técnico Cuca deve poupar alguns titulares, admitindo que a prioridade é ganhar o Campeonato Brasileiro. De repente, para algumas pessoas, o Palmeiras pode estar pensando só no Brasileiro, mas para nós jogadores a gente quer disputar a Copa do Brasil até o final e tentar ganhar também, porque, na minha opinião, eu não gosto de priorizar nenhuma competição, porque de repente você acaba ficando sem nenhuma. Então, até quando a gente puder disputar as duas competições, a gente vai até o final nas duas competições. E antes que você me pergunte alguma coisa, deixa eu só atualizar os resultados. Não é só o seu Santos que está perdendo, não. O Atlético Mineiro também está perdendo 1-0 para o Juventude em Caxias do Sul, resultado que leva a decisão para os pênaltis. O seu Santos, por enquanto, está eliminado. Por enquanto, está perdendo. Está perdendo. Tá bom, vamos em frente. Como é que vai ser essa rodada de hoje à noite? Então, o Palmeiras, ele deve poupar 6 titulares, mas o Gabriel Jesus vai jogar, tem uma capacidade de definir, desequilibrar muito grande. Então, eu considero o Palmeiras, mesmo com os desfalques, favorito. Joga em casa, precisa de uma vitória simples para 1-0, se espera um Grêmio um pouco mais fechado. Corinthians e Cruzeiro é um jogo, talvez o jogo mais interessante, porque os dois times vão com força máxima. O Cruzeiro melhorou muito sob o comando do Mano Menezes e o Corinthians também melhorou sob o comando do Oswaldo Oliveira. Se o Corinthians fizer um gol, obriga o Cruzeiro a fazer 3 para se classificar. Agora, se der 1-0... Quase impossível, né? Se der 1-0 Cruzeiro, aí a casa caiu para o Corinthians. O time mineiro avançará. Muito obrigado, Celso. Boa noite, amanhã até falamos amanhã. mais. Eu quem agradeço. Até amanhã. Obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.